Olá pessoal, aqui Regis Chaves falando. No dia de hoje vai ser mostrado um típico atendimento emergencial. Então é um processo onde eu pego aqui um instrumento e num box de tempo de aproximadamente 1 hora o serviço é concluído. Então são serviços que muitas vezes o cliente fica aguardando na fila de um luthier, alguma coisa assim, para se fazer um serviço de 1 hora. Para mim, eu sempre achei que isso não tem sentido. Então, no meu modelo de trabalho, eu tenho tempo planejado para encaixar atendimentos que eu chamo de emergenciais. Então, o que acontece nesse ponto? O cliente me procura, aquele serviço é avaliado ali na entrada, e se for um serviço rápido, eu ofereço. Falo, olha, isso aqui é algo que dá para fazer em menos de 1 hora. Você quer aguardar aqui e você entra no serviço emergencial? Bom, chegou aqui, tem mais ou menos um pouco mais de 24 horas, na verdade, esse instrumento onde o cliente estava comigo numa reunião e me mostrou o que estava acontecendo. Então ele falou a respeito de uma sapatilha solta. E aqui eu tirei a sapatilha para mostrar que de fato ela está solta. E aí a pessoa toca, né? Quando a pessoa está com a chave fechada, e a chave é fechada automaticamente, caso a pessoa não use o recurso, mas a sapatilha ela fica com vazamento. E nós vamos ver por que em que isso ocorre. Porque senão a primeira tentativa seria aplicar calor na chave e a cola quente, se o sapatilhamento tiver com uma cola adequada, ela vai segurar novamente a sapatilha aqui. Mas não é o caso, então vamos ver por quê. Como ela estava muito solta, eu saquei ela, tá? E nós podemos ver que a quantidade de cola quente, não sei se dá para ver no vídeo, ela está muito pequena. Dá para ver aqui um pouco marronzinho em cima, que é uma quantidade de cola quente que não permite que a gente aplique calor, e ela pode até segurar, mas por outra razão ela pode segurar no lugar errado. Então eu já dei uma olhada nessa sapatilha, o que acontece é que ela tem uma marca aqui em cima, que é a marca que o bocal do instrumento faz na própria sapatilha, né, marcando a região de vedação. E ela está irregular na distribuição dela pelas laterais. Então essa marca, não sei se dá para ver no vídeo, eu acredito que não, porque é um detalhe muito pequeno. Essa marca está mais para baixo do que para cima aqui, nessa situação que eu tô segurando. Então, conforme ela solta, ela gira. E esse canal que o instrumento fez se desloca para uma outra posição, então o canal vira um ponto de vazamento de ar. Esse instrumento vaza ar constantemente. Nessa situação que tem aqui, é muito difícil arrumar. Tem gente que fala que não, a gente coloca aqui nas costas um pouco mais de cola quente, coloca ali, esquenta e usa a mesma sapatilha. Aí eu digo, não dá, porque se você não colar exatamente na posição que ela precisa estar com a marca que ela está aqui, tá? O vazamento vai ficar ocorrendo direto, tá? Se você esquentar, o vazamento não vai aparecer na hora. É o que eu chamo de efeito memória. Como ela é vedada, ela expande com o ar quente. E aí ela estufa, ela vai conseguir dar uma vedação, até porque é ar quente, então quando ela estiver fechada, esse ar vai se deslocar lá dentro e ela vai vedar, se acomodar. E aí, quando ela esfria novamente, ela volta à situação de vazamento. Aí, mas é só prender de novo. Não, não é, porque vai acontecer a mesma coisa. Você vai esquentar novamente, ela vai estufar, o vazamento acaba, depois o vazamento volta quando ela esfriar. Tá? O que eu chamo de efeito memória, tá? Vou reter um pouquinho da cola que eu coloquei aqui
dentro da chave antes de colocar a peça. Então dá para perceber aqui que o material está protegido e com o ar quente eu tenho um controle melhor da aplicação do calor. Tem muita gente que usa às vezes isqueiro para fazer esse tipo de coisa, e eu já peguei instrumentos que foram perdidos por conta disso. Chegou a derreter até o bocal interno da chave no clarinete, e ali eu daria como perdidos. O ar quente também pode estragar o instrumento se ele ficar aplicado por muito tempo na carcaça do instrumento, porque a ABS vai derreter, mas não tem a agressividade do fogo, nem de perto. Então aqui, com certeza a cola quente já derreteu lá dentro. Uma temperatura controlada, 150 graus é uma temperatura de trabalho bem comportada. Pega aqui a nova sapatilha. Como ainda a cola ainda deve estar meia derretida, porque ainda não deu tempo do calor dessa tecla se dissipar totalmente. Sapatilha muito bem posicionada, e o posicionamento dela no instrumento agora mais adequado possível, que tem uma quantidade de cola ideal aqui, para que, aplicando-se o calor aqui, agora dá para contar apenas com o peso da mola. A fixação adequada da sapatilha no local que ela tem que vedar. Ainda vai ter efeito memória aqui, porque a sapatilha ainda se encontra com um pouquinho quente, né? Então o ar quente dela ainda não dissipou dentro dela, mas a gente consegue esfriar ela aqui, né? Um paninho com água. E esse efeito memória ainda ficou por um pouco de tempo, mas já dá pelo menos para nesse vídeo aqui mostrar. Vamos ver como é que ficou, se tem algum vazamento aqui. Então, posicionar os dedos aqui e tá aqui. Com uma boa vedação, esse trabalho está concluído. O cliente poderia levar esse clarinete agora para o compromisso dele. Então, é óbvio que ele iria testar primeiro, né? E algum ajuste eventualmente precisa ser feito, a mais do que esse que eu fiz. Inclusive, ainda não fiz o teste, que o teste final é tocar o instrumento. Nesse caso aqui, é muito importante que isso aconteça. Mas quando o trabalho é de emergência, o próprio cliente pega o instrumento nesse momento aqui, monta e toca, tá? E aí ele mesmo afere a qualidade. Testando o sistema inteiro.
esse clarinete tem que estar tocando.